Pontualidade brasileira. Muito bem. Vamos começar então. Bem-vindo a todos. Boa noite. Boa noite, Alexandre, que está recebendo a gente na casa dele, no Alentejo, às 10 da noite. Boa noite a vocês, que são nossos associados do clube. Puxa, Alexandre caiu. Que são os nossos associados do Clube Adega. A gente decidiu fazer um grupo pequeno nessa primeira conversa com vinhos que a gente tem, para ver como isso funciona, para aprender como isso funciona e fazer várias daqui para frente. Então, o Alexandre, ali com a camisa da Cantu, importadora dele, fez um convite para a gente degustar vinhos juntos e fazer uma conversa que pudesse incluir também os nossos leitores. A gente decidiu, por primeiro, juntar os nossos parceiros mais próximos, nossos associados mais próximos, que são os clientes do clube, e depois transmitir isso. A gente vai transmitir no nosso canal de YouTube e transmitir no nosso site, e a partir daí a gente dá a largada, se tudo for bem legal, se vocês gostarem, a gente vai dar a largada para outras conversas de outros dias. Dando as boas-vindas ao Alexandre. O Alexandre Helvas, ele brincou comigo quando eu mandei um e-mail para vocês, dizendo que ele era um jovem enólogo. E aí eu lembrei que a gente não é tão jovem mais, mas eu conheci ele quando ele tinha 23 anos, que ele começou na vinícola. E daí fui ver a data de nascimento dele e vi que agora o cara tem 36 anos, 2 filhas, e 2 filhos, na verdade, e já não é mais tão jovem, mas ainda sinto ele jovem, a juventude. A idade é psicológica. E aí, se a gente se sentir jovem, vamos ficar sempre jovem. A gente vai... Obrigado, Alexandre, é verdade. Mas a gente também vai percebendo assim que a gente tem amigos há muitos anos, né? É verdade. 15 anos, e a gente vai convivendo com as pessoas no mundo do vinho e vai desenvolvendo uma amizade e uma parceria muito maior do que no início. O Alexandre mandou 4 vinhos para a gente degustar aqui hoje. A minha ideia é fazer como a gente sempre faz, que é ir conversando com os enólogos enquanto a gente está degustando, enquanto eles estão apresentando os vinhos para a gente. E é assim que nascem as entrevistas da revista. Não é nada muito formal, com perguntas pré-escritas, enviadas, nem nada disso. Nasce de uma conversa, uma taça, umas garrafas de vinho, e a conversa, quando o vinho vai ficando cada vez melhor, a conversa vai ficando cada vez melhor, e assim não acaba nunca. Mas eu quero ser pontual, que essa nossa conversa dure por volta de 1 hora, e para o Alexandre poder, que amanhã cedo ele tem que trabalhar pesado. Não existe quarentena na fazenda, né, Alexandre? Amanhã é dia de vacinar as ovelhas. Vocês têm quantas ovelhas aí? Temos à volta de 500. Cristian, deixa-me só agradecer também o convite. Sinto muito honrado de ser a cobaia ou o primeiro dessa série de entrevistas que vão acontecer. Agradecer a todo mundo que está assistindo. E eu estou a passar a minha quarentena na herdade de São Miguel. Eu tenho falado para a minha mulher que só falta as uvas, porque quando eu cá passo tanto tempo é porque é a altura de safra, e agora estou cá já há 32 dias e só falta as uvas para isto ser realmente a normalidade. A gente não está acostumado a ficar tanto tempo sem viajar, né? Eu estou há 1 mês e meio, minha família está achando estranho já. Deixa eu ver se eles vão aguentar nós por muito tempo, não é? Porque eu viajo bastante, mas dentro das restrições que têm sido, posso-me considerar um abençoado por estar aqui na herdade de São Miguel e por estar no campo. A herdade de São Miguel, para quem não conhece, fica a 23 km de Évora e é uma fazenda que fica completamente no meio do nada, fica a 5 km de distância da estrada de Alcatrão mais próxima.
E por isso, tanto para nós como para as crianças, temos passado aqui alguns momentos em família, bons momentos, e o que me leva também a pensar que esse tempo fez-nos aprender também a desfrutar da família e a estar mais próximos daqueles que nós mais amamos, que são os nossos filhos e as nossas mulheres. As mulheres têm dias, mas os filhos são sempre, não é? Elas também sentem a mesma coisa da gente, com certeza. É, pá, exatamente. E mais vezes. Nós é uma semana sim, uma semana não. Elas é mais 10 minutos sim, 10 minutos não. Portanto, Bom, hoje a gente tem aqui dois casais participando com a gente, o Aldemir Dadalt e a Débora Dadalt, que eles não têm esse problema, que eu sei que eles estão 100% do tempo juntos, eles são donos do Spa do Vinho, lá no Vale dos Vinhedos, são meus amigos queridos. E também eu soube que o Felipe Lajos falou que ia estar com a esposa dele, a Rosana, nessa nossa conversa de hoje. Então, os casais têm casais em peso, degustando vinho juntos e curtindo o vinho, isso é bom mesmo. Bom, exatamente. queria começar um pouco, se você puder falar para mim um pouquinho as características básicas da Herdade São Miguel, solo, questão pluviométrica, essas coisas, para todo mundo ter uma noção de física e geográfica do que a gente está conversando. Enquanto isso, eu vou servindo o meu primeiro vinho e daí a gente começa a falar. Tá. Então, a Herdade de São Miguel é a joia da coroa da Casa Relvas. É onde a Casa Relvas começou. É o vinhedo que deu origem a este projeto, que hoje é um projeto com alguma dimensão, que é a Casa Relvas, e é um vinhedo que fica situado, como eu estava falando, entre Évora e o Redondo. Para quem não conhece muito bem a geografia portuguesa, se vocês fizerem, eu acho que todo mundo sabe onde fica Lisboa, se vocês fizerem uma linha direita de Lisboa em direção à Espanha, em direção ao interior, Évora fica mais ou menos no meio. Portanto, é sul de Portugal, mas sem ser sul Atlântico. E a Herdade de São Miguel é um local muito que a mim me dá um grande prazer trabalhar, porque são solos difíceis, são solos de xisto, portanto muita pedra. O Alentejo é uma região com muito sol, onde o sol brilha mais ou menos 3.000 horas por ano e onde há muito pouca chuva. Chovem cerca de 400 milímetros por ano, ou seja, 400 litros por metro quadrado. E eu costumo dizer que neste vinhedo nós temos da parte fora da terra o sol e o vento que nos fazem amadurecer as uvas na perfeição, e na parte inferior do sol temos um xisto que faz com que as plantas, para sobreviverem, tenham que lançar raízes para dentro da pedra e fazem com que os vinhos tenham uma enorme mineralidade e, em português de Portugal, uma enorme frescura, um enorme frescor no português do Brasil. E isso eu acho que é o mágico deste vinhedo e desta fazenda. É que de um lado temos aquele lado todo maduro do Alentejo, mas temos vinhos com uma acidez elevada e que se deixam beber até ao fim, que a gente toma o primeiro copo e não fica enjoado e toma o segundo sem qualquer problema. Houve também um amadurecimento da compreensão de como fazer o vinho no Alentejo para esse frescor se ressaltar, né, um pouquinho. Houve no Alentejo, e eu penso que houve no mundo, houve uma tendência no mundo com o Robert Parker, em que graças à crítica dele, todo o mundo queria vinhos com muita cor, muito álcool, muita concentração, muita madeira, e hoje, em geral, eu penso que o consumidor está mais esperto e quer vinhos que lhe deem prazer a beber. Querem vinhos que nós estamos aqui com vários casais a ouvir, mas é o vinho que a mim me dá prazer, é o vinho que eu vou tomar com a minha esposa
e acabamos facilmente a garrafa, num vinho que faz parte do momento e não um vinho que é a parte principal do momento. Muito bom. A gente está, assim, vou até falar em primeira mão, quem é do mercado sabe, mas a gente vai lançar esse ano, no mês de julho, o nosso primeiro guia de vinhos de Portugal. Então, a gente está em plena degustação, obviamente respeitando as questões de distanciamento. A gente usa a tecnologia do Coravin para poder cada um degustar vinho num momento diferente. Então, ontem o Eduardo estava aqui degustando, acho que ele degustou 100 vinhos ontem, o André também estava degustando, degustou os mesmos 100 vinhos, mas cada um usando o Coravin. A gente guarda as garrafas para degustação depois e eu vou degustar só o que a gente chama da final, que a gente degusta os 100 melhores vinhos juntos, talvez não sejam juntos esse ano, mas espero que a gente já possa fazer juntos. A gente degusta os 100 melhores vinhos para confirmar as pontuações dos vinhos que a gente mais gostou, ou que eles já fizeram a peneira e os que eles mais gostaram. Mas eu entrei nisso porque eles acabam subindo aqui na minha sala e falando: tem um vinho especial, queria que vocês comentassem. E a gente está vendo uma mudança de característica do vinho português e do vinho do Alentejo, em geral, na direção do que você está falando, de uma compreensão do papel da acidez, do frescor, da elegância no vinho. Em alguns casos, até curiosamente, vinhos como vinhos do Porto estão se mostrando mais ligeiros, finos e mais ligeiros. Eu não sei se eu aprecio isso nos vintages. Um dos vinhos que a gente degustou ontem teve uma forte discussão, né, nesse tema de se a tradição do vintage deveria ser respeitada, na minha opinião, sim. Mas, de forma geral, os vinhos melhoraram muito com relação ao que era o perfil dos vinhos há 20 anos atrás, justamente o auge do Robert Parker. Mas o que é engraçado é, se nós analisarmos e provarmos o vinho mais antigo do Alentejo, barrica nova não havia. Era quase tudo envelhecido em tonel e em barricas de 500, 1000 litros de velhas. E depois, outra coisa é que com as alterações climáticas nós estamos a voltar às castas originais do Alentejo, à trincadeira, ao aragonês, ao castelão. E isso também tem proporcionado ter vinhos com menos álcool e com maior frescor, como estávamos a falar. Eu vou tentar me aproximar aqui mais do microfone, que eu recebi uma sugestão do Gerson de que se eu me aproximasse mais ia ficar melhor para eles ouvirem. Então, desculpa, foi por isso que eu levantei. Vamos ver se melhor. Se alguém não entender aqui o meu português com um pouco de sotaque brasileiro, escreva uma mensagem, eu ponho mais sotaque. Eu tenho vários níveis de sotaque brasileiro e, portanto, é o que vocês precisarem. Muito bom, Paulo. E você estava falando justamente desse negócio do uso da madeira. Eu vi que você, a maioria dos seus vinhos, ou quase a totalidade deles, você usa barricas de 400 litros, que é fora um pouquinho maior do que o padrão, e também que você usa tonéis, sobretudo nos vinhos mais premium, né? E usei, foi uma decisão aqui que não foi unânime, mas que foi uma decisão que eu fiz muita força, desde 2016, 2016, desculpa, que não usamos barrica nova. Compramos todos os anos algumas barricas, mas foi uma coisa que eu aprendi em Itália com alguns produtores do Piemonte a tratar as barricas com água salgada para tirar a tosta e aqueles taninos mais intensos e aqueles aromas mais de madeira e portanto todos os anos compro algumas barricas novas que uso em branco e só depois de usar no branco é que vão para o tinto. Em tintos hoje... É o colheita selecionado? É para o colheita selecionado e para um vinho novo que nós lançamos
a primeira safra foi a safra 2017, que é o Herdade de São Miguel Esquecido, que é um vinho que acabou... Eu não sei se está aí alguém da Cantu a ouvir, mas que eu estou sempre brincando com a Cantu. Quando a Cantu lembrou, a Cantu esqueceu de encomendar, e quando se lembrou o vinho já estava esgotado, e o vinho chama Esquecido, portanto eu estou sempre fazendo essa brincadeira com eles. Não, foi o nosso primeiro topo de gama, e foi um vinho que foi muito bem recebido, foi considerado pela revista Grandes Escolhas, que você conhece bem, teve a pontuação máxima dos vinhos de brancos, teve 18,5 na revista Grandes Escolhas, e é engraçado, foi a nossa melhor pontuação de sempre na revista Grandes Escolhas, foi um vinho branco. Legal. Numa casa de tintos, portanto foi algo engraçado, e o vinho esgotou muito depressa. Engarrafámos esta semana a safra 2018. Portanto, ótimo. Então você usa a barrica primeiro nessa, e depois é que ele passa a ser usado nos... Passam para tintos. Legal. E guarda as barricas muitos anos, 10 anos, 11 anos, porque a maior característica para mim do vinho do Alentejo é a qualidade do aroma, é a qualidade do sabor, a qualidade da fruta. A maturação normalmente é muito boa, e a melhor coisa que nós temos é a qualidade aromática, a finura do tanino, e eu acho que a madeira ou a barrica pode jogar um papel importante na complexidade aromática, não na parte de dar aroma, mas jogar na complexidade toda. É curioso que você falou do uso da barrica típico do norte da Itália, e eu tenho visto a mesma coisa quando eu discuto sobre barricas com o Marcelo Papa, que é o diretor enológico da Constoro. Ele é um grande estudioso dos botes, também trabalhou na Itália. As pessoas estão olhando para a Itália, mesmo você tendo se formado em enologia em Bordeaux, né? Isso. Na terra da barrica nova. Hã? Na terra da barrica nova. Na terra da barrica nova. Verdade, é verdade. Então, é interessante. Quando você decidiu fazer essa mudança? Foi em 2016? Eu penso que foi em 2015. O Herdade de São Miguel Reserva 2015 já não tem barrica nova. Portanto, foi antes. Vai degustar aqui agora. Mas eu degustei agora aqui o Colheita Selecionada 2017. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. O que eu achei interessante é que Cantu ter me enviado, todos os vinhos são vinhos de corte, os que eu recebi. Embora você faça varietais também, foi muito interessante, porque é onde a gente... Cristian, desculpa, ligaram-me. Podes repetir a questão, desculpa. Sim, eu vi que falhou a sua internet. Ligaram, entrou uma chamada. Não tem problema. A Cantu me mandou todos os vinhos, são vinhos de corte, os vinhos que eu recebi, que permite conhecer um pouco mais do perfil do enólogo do que simplesmente os varietais. Eles são menos uma construção, eles são mais uma expressão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das variedades que a gente tem aqui. No branco a gente tem Verdelho, Viognier, Tanvas e Arinto. Você tem a safra 2019 também. Aqui na mão eu estou com a 2017 do Herdade de São Miguel. A 17 ainda não tem Arinto. Arinto foi uma nova adição. O Herdade de São Miguel branco, a uva principal é o Anton Vaz, que é uma uva que, pelo menos na Casa Relvas, era mal interpretada. É uma uva que hoje, para mim, é a uva mais importante branca para nós, e eu explico muito rapidamente porquê. Porque é uma uva que atinge, que a gente pode vindimar com um grau alcoólico de 10,5, 11, e já vai ter uma forte componente aromática e fenólica. E o que nos permite ter vinhos frescos com pouco grau. Por exemplo, o Viognier
é uma uva que é muito interessante no lote, no corte, mas que fica madura com 13,5, 14 graus. E nós hoje tentamos fugir, logicamente, a ter um vinho branco com 14 graus. Até porque queremos que esse vinho que você tem da safra 2017, E tem 12,5 de álcool. 12,5, e que esteja, esse vinho está fresco, está novo, tem notas, logicamente, de alguma evolução, até porque tem algum estágio em barrica, de 4 meses, mas é um vinho que está novo. E eu acredito em brancos no Alentejo. Eu penso que nós não podemos fazer brancos que vão durar 30 anos, mas eu acho que é importante fazer brancos que vão atingir o seu auge passado 2, 3 anos da safra. Legal. E esse é um vinho, agora com a loucura que está o real, não sei, mas é um vinho à volta de R$100, penso eu. Aqui o Emil me passou o preço de R$95, que é um bom preço para esse vinho. Mas é um vinho que já tem que mostrar alguma complexidade, que tem que ser completo. Sim, o que eu gostei, ele tem uma mineralidade super interessante que você falou, mas ele tem um toque de rusticidade elegante, que é difícil de você encontrar. O Viognier também não suplanta o vinho com aquela untuosidade dele, ele conseguiu se manter bastante esbelto, bem legal mesmo. A percentagem de Viognier é muito pequena, é à volta de entre 7% e 10%, dependendo da safra. A uva maioritária aqui é o Anton Vaz. Tá, legal. E o verdelho é uma casta que também guarda alguma acidez e muito aromática e com aromas que duram no tempo. Portanto, também importante para a proposta de vinho que nós queremos neste patamar. Muito bom. É um vinho que eu acho que na mesa, desde que não sejam carnes muito especiadas, eu penso que é quase um todo o terreno, exatamente pelo frescor que ele tem, mas por outro lado tem frescor, mas tem corpo. É um vinho em que se sente alguma madeira sem ser excessiva é um vinho que acompanha desde uma conversa até um prato de carnes brancas sem ser muito temperado. Eu fiquei pensando numa picanha suína com ele, eu acho que vai ficar ótimo. Então, vale. Se a gente puder ir para o outro vinho, eu estou tentando ficar de olho aqui no tempo. O nosso segundo vinho é justamente o irmão do Herdade São Miguel, colheita selecionada branca. É esse que eu tomei todo ao jantar. Trabalhando, né? Trabalhando. Mas é o 2018. Está com 2018? Eu estou com o 2018. Se você puder falar um pouquinho dele enquanto eu degusto, eu agradeço. Aqui temos um corte de várias uvas. A uva maioritária é o Alicante Bouschet. O Alicante Bouschet é a uva maioritária da Casa Relvas e da Herdade de São Miguel. O Alicante Bouschet é uma uva muito interessante, que eu acho que onde ela mostra o maior esplendor é no Alentejo, embora seja uma uva francesa. É um cruzamento de uma uva que se chama Petit Bouschet com Grenache e por isso é uma uva que precisa de muito solo e de temperaturas fortes. Na Casa Relvas tem sido a casta mais plantada e é uma das castas principais e é a casta maioritária deste vinho, que é cortado com Touriga Nacional e depois um pouco de Syrah e um pouco de Cabernet Sauvignon. E vocês que plantaram todas as vinhas aí ou já tinha alguma coisa quando vocês... Tinha vacas. Colocado nos vinhedos? Aqui tinha vacas só, na Herdade de São Miguel, não tinha vinhedo. Foi o meu pai e o Nuno, que ainda hoje é enólogo aqui na vinícola, que plantaram os vinhedos no final dos anos 90, princípio dos anos 2000. Elas já estão com mais... E tem uma casta que eu gosto muito, que hoje é uma casta muito controversa no Alentejo,
mas que eu acho que quem a trouxe, que foi o Andes dos Cortes de Cima, fez um trabalho fantástico, que é o Syrah. O Syrah ajudou a montar o que o Alentejo é hoje. A uva não é portuguesa, não é daqui, mas que demonstra uma aptidão enorme para os nossos solos e para o nosso clima. E que é uma casta realmente que tem ido muito bem em diversos terroirs do Alentejo. Esse vinho, o colheita selecionada, faz a mola lática com algumas aduelas. Para quem não sabe, as aduelas é como se fosse uma barrica desmontada, em que em vez do vinho ir dentro da barrica, as aduelas vão dentro da cuba e depois envelhece cerca de 4 meses em barricas usadas. Uma parte do vinho. Eu queria até te parabenizar por isso, porque quando eu estava vendo a ficha técnica do vinho, eu vi que vocês ressaltam ali o uso da aduela. É uma demonstração de transparência, uma coisa que nem todas as casas ou todas as vinícolas têm coragem de fazer, que é falar transparentemente sobre exatamente como foi a produção do vinho, e o uso de aduelas foi sempre vamos dizer, um tabu. Um tabu, é uma boa coisa, um tabu. Mas parabéns aí pela transparência e por explicar para a gente aqui como é que você usa isso. Para você, existem vários tipos de alternativos que se usa no vinho. Desde a serradura de madeira, a paras, a duelas e depois as barricas. E todas elas podem ter um papel diferente e dependendo do estilo de vinho, vou-vos dar um exemplo. O Sicónia, o vinho Sicónia, que é um vinho também que a Cantu comercializa, é um vinho que está à volta agora não sei, mas espero eu que não tenha passado ainda aos R$50. É um vinho que não agradecia uma barrica, agradece mais umas aduelas ou mesmo uma para, do que barrica, porque é um vinho mais ligeiro, não tem tanino para aguentar a oxidação da barrica. Tudo que ele tem de bom, ou o melhor que ele tem de bom, é a fruta fresca, é aquela simplicidade que um vinho do Alentejo tem, mas que o torna delicioso, e a barrica iria muito possivelmente estragar isso tudo. Usando as aparas, ou uma aduela, podemos controlar mais o aporte de madeira e de oxigênio que estamos a dar ao vinho e dar doses muito mais pequenas do que se colocar o vinho em barrica. Mais uma vez, jogando com a complexidade do vinho e não aromatizando o vinho. Uma coisa só para a gente esclarecer, para mim, nesses 4 ou 3 níveis de utilização de madeira, tudo que eu tomei com serragem eu achei abaixo da crítica. É muito. Mas agora que a gente começa a falar aduelas, barricas usadas e tudo mais, a gente está falando de aplicações técnicas corretas na enologia para produzir bons vinhos, às vezes grandes. Exatamente. Então, é legal deixar isso, estabelecer os limites do que é tecnicamente aceitável, pelo menos para mim, né? Não sei para todo mundo, mas... Eu também, vou continuar sendo rápido. Eu acho interessante o negócio que você falou, as 2 variedades que o Alentejo abraçou da França. Uma delas ela converteu como sua, porque o Alicante Bouschet, em nenhum lugar do mundo, como você falou muito bem, tem esse... como o Carmenère é chileno, né? É isso. E o Alicante Bouschet, na verdade, foi a primeira variedade não autóctone a ser autorizada pela Comissão do Alentejo, ou o Cabernet Sauvignon veio antes? Eu não lembro. O Alicante, quando o Alicante veio para o Alentejo, ainda não havia comissão vitivinícola do Alentejo. Fala-se que chegou no final do século XIX. Ok. Pela mão da família Reynolds. Existem várias histórias, né? Depois mas foi naquela zona do Mochão
Tá. Foi onde chegou o Alicante Boucher. E é uma uva muito completa. E depois você tem o Syrah. Acho que sua internet está com um pouquinho de problema. O Syrah foi no final dos anos 90, penso eu. Concordo. É verdade. Alguém está a utilizar a internet? Não. Desculpa. Sabe que isso, o Portugal rural não é como todo mundo pensa, que é estamos na Europa, mas não. A gente aqui no sul de Portugal estamos muito perto de Marrocos. Estava brincando. Ó, e depois a gente vai para o próximo vinho, porque depois a gente faz um recorrido dele, então a gente vai perder a oportunidade de degustar todos. A gente tem aqui Escolha dos Enólogos 2016. Escolha dos Enólogos 2016. O Escolha dos Enólogos é uma história bacana, que é o Nuno e eu trabalhamos juntos estamos em 2020, portanto trabalhamos juntos há 13 anos. E temos muitas discussões quando estamos a fazer os cortes. Não sei se vocês sabem, mas os enólogos hoje são muito presentes na vinha. E as uvas acabam por ser, a gente olha para elas quase como filhos, e temos assim uns preferidos. Quando a uva entra na vinícola, a gente tem uns preferidos e aquilo é pré-concebido e você não sabe porquê, mas é o seu preferido. Então o Nuno e eu tínhamos discussões enormes quando íamos lotear os vinhos topos de gama. E houve um dia que eu acho que foi em 2007 ou 2008, que decidimos, vamos acabar com estas discussões e vamos fazer um vinho com o teu bebê e com o meu bebê. A gente escolhe cada um aquela parcela que nós mais gostamos e vamos fazer. E é um vinho que nasceu assim e que tem sido repetido todos os anos. Portanto, o corte pode mudar todos os anos. Normalmente é um corte também baseado em Alicante Boucher, depois tem Touriga Franca, Touriga Nacional. O lote é feito logo depois da safra e depois é estagiado entre 9 e 12 meses em barricas velhas. É um vinho que já tem mais complexidade que o anterior. O anterior é um vinho muito, o Herdade de São Miguel que está selecionado, é um vinho muito na fruta, um vinho tinto que mesmo no verão às vezes até dá para tomar um pouco mais fresco. E o vinho quase que vai bem só numa conversa. Essa Escolha dos Enólogos é um vinho que vai já pedir uma comida, é um vinho com uma boa acidez, com uma concentração média, não é um vinho daqueles de comer, mas tem uma concentração que eu acho mais do que suficiente para um vinho topo de gama, porque mais uma vez aqui o grande objetivo é ter um topo de gama que não seja chato, que seja bebível, e que a gente consiga acabar a garrafa sem problemas. Portanto, esse é o único vinho na nossa vinícola em que não há uma discussão forte entre o Nuno e mim. Deixa eu tentar entender uma coisa que você fala. Quando você descreve concentração, você está falando de quais características? Assim, deriva do quê? Da extração do vinho, da madurez da uva, do que a sua descrição de concentração vem da onde? Concentração vem quer dizer várias coisas. Quer dizer o volume de boca excessivo e quer dizer o excesso de sensações por cada golo que você dá. Eu acredito que os vinhos têm que primeiro ser francos e depois deixar complexidade. Quando você bota na boca e tem logo muito tanino, muita acidez, muita fruta, é tudo demais para nós. E é muito isso que eu chamo concentração. Legal. Falar aqui... Fala, Cris. Pois não, por favor, continua.
quem tiver questões, epá, não façam cerimónia, né? Se teclarem as questões ali no chat, eu vou fazendo as perguntas também. A minha visão desse vinho é que ele tem muito boa estrutura, e às vezes quando você falava de concentração, eu estava pensando sobre que você estava se referindo a alguma coisa fora dessa característica, mas eu gosto muito sobretudo do meio para o final de boca dele, porque os taninos eles têm muito boa presença, eles têm uma textura deliciosa, e ele vai se tornando cada vez, a mineralidade aparece cada vez mais à medida que o vinho permanece em boca. Isso é um belíssimo final para o vinho. E você falou e sabe, uma das coisas que eu mais aprecio nesses vinhos da Herdade de São Miguel e noutros que nós fazemos, mas nesses vinhos é muito notório, a gente abre a garrafa e começa a tomar um vinho. E à medida que vai evoluindo a refeição, que vamos evoluindo na conversa, vamos passando por vários vinhos diferentes. São vinhos que vão quase uma metamorfose, está a perceber? Tem a forma com que eles vão variando com o oxigênio e depois de estarem abertos, são todos eles vinhos que eu aconselho a decantar, mesmo que se forem muito novos, e às vezes até mais se forem muito novos do que mais velhos. E é isso uma das características que eu mais gosto nestes vinhos, além da mineralidade e do frescor deles, é o que eles vão mudando no copo. Bacana. E eu acho que uma das coisas que eu senti nos 3 que a gente degustou até agora é justamente aquilo que você falou no começo, da madeira não se sobreplantar a fruta. Aqui você tem bastante ameixa, cereja nesse vinho, e ela se manifesta de forma bastante exuberante, bem franca, como você usou esse descritivo que a gente não usa muito no Brasil, mas é uma excelente palavra para descrever esse vinho. Parabéns. Eu adorei esse vinho. Adorei esse vinho. É um sério candidato. A gente já colocou ele, não nessa safra, obviamente, em 2018. Quem era não exatamente essa safra. Quem era do Clube Gold recebeu não, falei besteira. Quem era do Gold recebeu o Herdade de São Miguel, colheita selecionada a tinto 2016. Esse é o Escolha dos Enólogos, que a gente colocou no Platinum em julho de 2016, já no clube. Adorei tomar esse vinho novamente. E aí eu vou para o último vinho e depois a gente abre para a gente conversar um pouquinho, fazer outras perguntas. Combinado. Porque eu acho que é sempre melhor a gente discutir depois, que a gente pode falar mais sobre os vinhos, inclusive. Aqui a gente tem o Herdade de São Miguel, Reserva 2015, que eu achei curioso que o que muda, pelo que eu vi na ficha técnica, é que aqui você coloca o Cabernet Sauvignon no corte e Aragonés também. Estou certo? Tá. O Herdade de São Miguel, o Reserva, é um dos vinhos topo de gama da vinícola, e é um vinho que a gente só lança nas chafras que consideramos que sejam acima da média. É um grande exemplo de como os vinhos do Alentejo podem evoluir na garrafa e da forma como podem envelhecer. É um vinho que basicamente Alicante Bouschet, a gente poderia chamar para ele 100% Alicante Bouschet, porque 85% do lote normalmente é Alicante Bouschet. Depois pode ser luteado, dependendo das chafras, com outras uvas. Normalmente há sempre uma parcela de Cabernet Sauvignon que fica à frente da minha casa, e normalmente é onde eu vou fazer um xixizinho de manhã. Não sei se é por isso que mas é a melhor parcela, é sempre o melhor vinho
de cada safra. É uma vinha que está num topo, numa parte alta da herdade. Aqui as casas no Alentejo, para quem já cá veio sabem, ficam sempre no topo do monte, as casas nas fazendas, para se poder ver a propriedade. E no alto do monte os solos são mais pobres, portanto este Cabernet faz vinhos, faz bagos muito, muito pequenos e com uma acidez enorme, com uns taninos desmesurados se fosse para engarrafar sozinha, mas que entra muito bem no lote. Estava aqui, o Aldemir Nadal e a Débora estavam falando que nesse período de quarentena eles tomaram o Escolha dos Enólogos e adoraram, e eles estão falando que talvez eles tenham adorado por causa dessa peculiar fertilização que você faz. Exatamente. Mas o que eu achei fabuloso nesse vinho também, me fala um pouquinho vamos lá. Primeiro, Aragonês. Aragonês, e vamos dizer, Tempranillo também, né? É a mesma uva. Mesma uva. Foi. Só para a gente universalizar a conversa para quem não está acostumado. Na verdade, quando a gente está no Alentejo, a gente olha para o leste, a gente vê a Espanha. Né? Então, quase que do ponto de vista geográfico é muito parecido com poderia dizer que é uma mesma região, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que você usa o aragonês nesse vinho, mas eu não vi o aragonês nos outros vinhos. É pequeno o vinhedo de aragonês? O aragonês tem uma particularidade, que é, para conseguir vinhos com muita complexidade, tem que ter um terroir muito próprio. É uma casta que pode ser muito interessante no terroir certo para vinhos topo de gama, e é uma casta muitíssimo interessante para vinhos como a Sicónia, por exemplo, porque é uma casta com muito tanino, mas o tanino é sedoso, portanto vai dar uma sensação quase de doçura no vinho, se quiser. Tem uma fruta muito... o termo técnico é amílica, mas é aquela banana, morango, que vai tornar os vinhos golosos. Mas em alguns terroirs vai buscar uma enorme complexidade e uma enorme carga tânica. E há de ter sido o que aconteceu nesse 2015, que foi das que eu me lembro, a melhor safra que eu tive até hoje. 2015 foi uma safra mágica, muito pequena, mas mágica. Esse vinho justamente está fabuloso, fabuloso. Eu acho que cada uma das castas, mesmo em pequena quantidade, tem a sua contribuição no corte. E esse vinho depois tem um estágio muito comprido, estagia 1 ano em barrica velha e depois mais 6 meses em tonel, num fudre de 5.000 litros, e depois mais 6 meses em garrafa antes de ir para o mercado. Nós estamos lançando agora ao 17. Vamos lá, por que fazer 12 meses em barrica de 400 litros e depois levar para o fudre? Se a barrica já é velha e o fudre eu acredito também que não seja madeira nova, ou é madeira nova? Não, é velho. Então, nós só tomamos a decisão de lançar o Herdade São Miguel Reserva 1 ano de barricas e tomamos a decisão de lançar ou não o Herdade São Miguel Reserva. E há as barricas, nós fazemos o que os franceses chamam uma soutirage, que é tirar a limpo, que é tirar o vinho da barrica para ele limpar, etc. E normalmente nós fazemos isso passado 9 meses ou 1 ano. E quando fazemos para
para esses 9 meses de um ano, decidimos se vai haver herdade de São Miguel reserva ou não. No caso de haver, fazemos o lote, tiramos da barrica, fazemos o corte e deixamos estagiar. Nós acreditamos que o vinho vai ganhar mais unanimidade e complexidade a estagiar depois de luteado novamente um pouco no túnel. E o túnel é um sítio onde a gente vai ter uma microoxigenação muito pequena e a aromatização é praticamente zero até quando eles são novos. Ok, então me ajuda no processo de integração, como você... Exatamente. De casamento de todas as componentes do vinho. E depois esses vinhos que são feitos para ser bebidos a partir dos 4, 5 anos até aos 10, 15 e por isso quando eles são colocados na garrafa são vinhos que sofrem muito, porque são vinhos que como têm muita matéria são vinhos que sofrem o stress de engarrafamento no herdade reserva. Nós hoje em dia deixamos de provar no dia a seguir ao engarrafamento porque pensávamos, mas se calhar não era a herdade de São Miguel reserva. E aí também tomámos a decisão de pelo menos estagiar 6 meses antes de lançar no mercado. O afinamento em garrafa é um negócio que as pessoas às vezes não dão a importância adequada para isso, mas é super importante. Você degusta o vinho logo que ele foi engarrafado e às vezes decepcionante, porque antes na barrica você degusta ele, você fala tá fabuloso, engarrafou ele meio que ele dorme, né? Ele meio que se encolhe, eu não sei o que acontece, e depois de alguns meses é que a coisa começa a ficar boa. Parece que fica com a acidez de um lado, a madeira do outro, o tanino do outro, parece que nada joga certo, né? Tudo quebrado, né? Incrível isso. O vinho é vivo mesmo, durante todo o processo de produção, depois em garrafa também, ele está sempre evoluindo, e depois na taça, né? Uma coisa que eu ia te perguntar sobre esse vinho, eu tenho a expectativa de que ele vai estar, talvez, no seu ápice daqui a uns 7 anos ainda. Não sei se você tem a mesma impressão que eu. 5 anos no mínimo, eu tomaria entre 5 anos, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, eu acho que deveria estar o melhor da curva dele. É uma coisa que eu penso, como a gente estava falando, a minha formação foi em Bordeaux, em Saint-Émilion, em que os vinhos são pensados para durar muitos anos. E eu tenho uma leitura do envelhecimento dos vinhos muito própria. Eu acho que nas diferentes fases os vinhos vão demonstrar diferentes qualidades. Esse vinho agora vai mostrar, se calhar, mais austeridade, vai mostrar umas notas mais frescas, mais florais, mais balsâmicas, e logicamente se o provarmos daqui a 6 ou 7 anos, ele vai estar todo ele mais calmo, como nós iremos estar daqui a 6 ou 7 anos, e todo ele mais complexo, mas também a precisar de um consumidor que tenha capacidade e que tenha uma boca capaz de provar essas diferenças, porque a evolução no vinho é uma coisa que requer algum hábito. Nós aprendemos a apreciar vinhos mais velhos e nós todos, profissionais do vinho, acho eu, adoramos vinhos velhos e porque vamos buscar notas de complexidade que, para muita gente, isso não seria possível. E, portanto, eu acho que este vinho envelhece muito bem, mas acho que cada um tem que o beber quando lhe dará prazer. E eu acho que ele já demonstra, neste momento,
e com características fantásticas ao ser degustado. Eu acho que ele já começa a mostrar alguma coisa de perfil de evolução, né? Você começa a sentir folha de tabaco e outras coisas que já são características desse Sem dúvida. fluido, mas ainda está deliciosamente combinado com a fruta, né? Então é um momento bem, acho, de transformação desse vinho aqui. É interessante isso que você fala de que as pessoas podem apreciar o mesmo vinho em momentos diferentes da vida dele. Eu adoro os vinhos antigos. Eu já gostei dos vinhos muito, muito antigos. Hoje eu prefiro eles quando eles estão mais próximos do seu ápice do que depois da sua decadência. Às vezes isso acontece Eu também. em 20, 25 anos, porque para muita gente, vamos falar de vinhos, as pessoas poderiam achar que são muito antigos, mas não estou falando de muito antigos, estou falando de 40, 50, 60 anos. E aí eu acho que muitas vezes eu me pegava no começo mais como uma questão de admiração pela capacidade desse vinho ter resistido tanto tempo, ter resistido tempo algumas vezes de uma vida humana, e aí tinha um efeito talvez emocional importante no meu processo de degustação. E tudo o que a gente imagina quando toma esses vinhos, não é? Imaginar que há 60 anos tiveram os caras a vindimar essas uvas, não havia enólogos há 60, 70 anos, portanto havia um cara que tomava conta da vinícola e que pensar como isto seria tudo há 60 anos. Então quando vamos para regiões como o vinho do Porto, você conhece bem o Douro, pensar como é que aquilo era possível há 80 ou 90 anos lá fazer vinho, é para dar ainda mais valor a esses vinhos velhos, não é? É verdade. E eu vou te dizer, eu queria aproveitar esse gancho que você me deu. Eu acho que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi em outubro do ano passado, aí no Alentejo, no dia da ânfora. Exatamente. E que a gente degustou junto. E eu queria que você falasse um pouquinho, falando desse resgate de tradições, da sua produção de vinho em ânfora, e por que você começou a fazer isso e para onde vai isso? Bom, o vinho da talha é um tipo de vinho que está muito presente aqui na cultura do Alentejo já há muitos anos, desde os romanos, mas mais precisamente nos últimos anos é uma tradição que infelizmente foi muito esquecida pelas empresas produtoras, e eu aqui culpo a Casa Relvas também, que tinha, mas que nunca foi perdida pelas pessoas que trabalham no campo. É muito normal, das 90 pessoas que trabalham aqui na Casa Relvas, se calhar 20 têm uma talha em casa e compram uvas para fazer o seu vinho caseiro todos os anos. E portanto foi uma tradição que foi perdida pelas empresas, mas não foi perdida pelo povo. E o povo é que guarda realmente as tradições. E visto que houve uma abertura, uma procura de voltarmos às origens, e eu acho que aconteceu em todo o lado, e nós aqui na Casa Relvas temos uma busca constante pelas origens e por fazer coisas diferentes. Eu penso que a primeira safra foi em 2014 ou 2015, decidimos reavivar a tradição do vinho da talha, que é uma coisa muito tradicional de várias regiões, como a Vidigueira, Vila de Frades, como o Redondo, e reativar um bocadinho essa tradição. Quando a gente pensa em talha ou em ânfora, no Alentejo, estamos a pensar não só no recipiente, mas na forma como o vinho é feito. O método tradicional no Alentejo, como você sabe, até porque teve cá para as aberturas da talha em novembro, são vinhos que têm uma maceração pelicular, ou seja, um tempo de contacto entre o suco
e as cascas da uva, pelo menos de 2 a 3 meses. Nós vindimamos em o fim de agosto, princípio de setembro, e a uva fica em contacto com a película até dia 11 de novembro, que é o dia de São Martinho. Ok, foi o dia. Já diz a tradição antiga, no dia de São Martinho vem à adega e prova o vinho. E portanto, temos dois fatores que vão diferenciar o vinho de ânfora ou o vinho de talha do Alentejo. O primeiro é o recipiente, a ânfora, que dá algumas características, sendo pesgada, ou seja, sendo coberta por dentro com pez louro, que é resina de pinheiro e cera de abelha, vai dar alguns aromas ao vinho. Depois a fórmula da talha, dizem os antigos, que proporciona alguns fluxos entre dos líquidos, e finalmente o tipo de maturação que nós, o tipo de maceração pelicular também vai marcar muito os vinhos. Os brancos vão ser vinhos mais amarelos, vinhos de curtimenta, e os tintos vão ser todos eles umas, entre aspas, umas bombas de fruta, mas com uma complexidade dos taninos e uma coisa fora de série. Uma coisa muito boa que fez a ânfora e o vinho de talha foi fazer-nos voltar também um pouco às origens das nossas castas. É uma coisa que me entristecia, mas a trincadeira é para mim a minha casta preferida, e era uma casta muito em desuso no Alentejo, e hoje começa a ter novos fãs também um pouco por causa do vinho da talha. Eu sou um fã do vinho de talha. Eu acho que ele conjuga tantas coisas diferentes, né? Você estava falando aí do formato da talha e do movimento do líquido dentro da talha, muito parecido com o formato dos ovos de concreto que a gente está tão em voga hoje, né? Exatamente. Eu confesso que quando eu comecei a degustar esses vinhos, eu degustei meio por curiosidade, mais por uma curiosidade da tradição do que por uma apreciação. Mas cada ano que eu degusto, eu fico mais apaixonado pelos vinhos de ânfora. E eu queria que você falasse uma coisa para mim, porque eu degustei ali os brancos da safra do ano passado, da safra 2019, e eu achei especialmente fenomenais os brancos de ânfora da safra do ano passado. Isso é uma impressão minha, ou você concorda com isso? Christian, eu ainda não sei, eu estava falando para si que a melhor safra que eu vivi foi a 2015. Mas eu não sei como é que os vinhos de 19 vão evoluir, porque é um ano também uma coisa. Os brancos são fantásticos, os rosés são fantásticos, os tintos, todos eles tinham que a gente chama a estrelinha, está a ver? Quando são especiais, foi difícil até escolher os topos de gama, porque havia demasiados vinhos especiais, vinhos com características assim que nos faziam brilhar os olhos, está a ver? E como é que foi o clima no ano passado, então, para eu ter uma compreensão? O clima no ano passado o verão foi muito, muito ameno, portanto não houve muito calor, e a vindima foi uma vindima que aconteceu toda calmamente, sem pressão de chuva. O ano foi típico para o seco, foi mais seco do que úmido. Verão, como eu estava a falar para si, bastante ameno, não houve muito calor. No Alentejo, para terem uma ideia, as temperaturas podem chegar aos 40 graus. E a vindima, principalmente, foi muito fresca. Noites frescas, dias frescos, muito vento,
que ajuda sempre a não ter doenças, e a secar a maresia que cai à noite, e principalmente aconteceu com calma. Cada casta veio a seu tempo, cada terroir veio a seu tempo, tivemos tempo para trabalhar, para esperar e para desfrutar das coisas boas que tem uma vindima. Uma pergunta para você. O que diferencia esse fator pluviométrico? Por que uma das grandes preocupações do Alentejo hoje é a questão da conservação ou do bom uso da água como recurso? O Alentejo tem vivido umas secas extremas, que são históricas, sempre houve, mas têm sido por períodos mais prolongados. E são secas que, primeiro, afetam a agricultura mais tradicional, portanto, sem regadio. Depois começam a afetar algumas agriculturas, se você quiser, mais de precisão, com regadio, com rega gota a gota, pivô, etc. E por último, e o que alarmou todo o mundo no último ano de seca, foi que deixou de chegar água às cidades. Algumas cidades tiveram com uso racional de água. Portanto, hoje é para nós uma preocupação enorme o uso eficiente de água. E isso agora, se me permite também contar um pouco o que a Casa Relvas tem feito nesse âmbito. Desde do vinhedo até à vinícola, temos tomado muitas medidas para ter um uso eficiente de água, desde a rega no vinhedo, em que usávamos 200 mililitros, 200 milímetros por hectare, que são 2 milhões de litros por hectare, é muita água, com uso eficiente, ou seja, com sondas, regar exatamente no momento que é preciso, com algum investimento que fizemos, reduzimos em 25% esse consumo. Depois, também na linha de enchimento, higienizações, o vinho consome muita água, porque as garrafas são lavadas antes de engarrafar, tem de se lavar as cubas. O vinho é um produto vivo, que pode azedar, que pode refermentar, portanto tem que se ter muito cuidado com a higiene, e nós gastávamos na Casa Relvas 6 litros de água por cada garrafa vendida. Hoje gastamos 2 litros de água por garrafa vendida, portanto reduzimos em 4 litros por garrafa. E o melhor disto tudo que nós conseguimos fazer é que toda essa água que ainda é usada, construímos uma estação de tratamento em que reciclamos 100% da água utilizada na vinícola, é reciclada para depois utilizar na rega dos vinhedos. Muito legal isso. Vocês começaram esse trabalho relacionado à sustentabilidade ou ao sustentável quando? Eu acho que sem saber, começámos em 97, quando o meu pai começou este projeto. Mas houve aqui um ponto muito importante para nós, foi quando a Comissão Vitivinícola do Alentejo, a CVRA, criou o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, em que nós nos pudemos autoavaliar através de um site deles e pudemos realmente saber que estávamos muito melhor do que até aquilo que nós achávamos. E este programa é um programa em que a gente se autoavalia e são-nos dados objetivos para o futuro. E pronto, nós aqui na Casa Relvas queremos logicamente chegar ao nível máximo, até porque o projeto foi pensado também um pouco por nós e fomos pioneiros desde o início. É um projeto que apoiamos de corpo, alma e coração. O que é o nível máximo? Aquilo tem uma avaliação de 1 a 4. Nós neste momento temos uma pontuação de 3.8.
porque há coisas que, sabe, que a gente depois também discorda de muita coisa, e há coisas que para mim não fazem sentido e que estão no plano, mas são coisas que não... E esse padrão de aplicação é um padrão válido para a Europa ou é um padrão válido para o Alentejo? É um padrão que foi desenhado para o Alentejo, mas vai começar a ser certificado por uma entidade certificadora mundial. Então, essa dinâmica pode acabar sendo exportada, ou esse conhecimento exportado para outras regiões produtoras. Em Portugal já há vontade de... Eu não falo copiar, porque copiar não é uma palavra bonita, mas de exportar exatamente. E este programa é um programa que também existe na Califórnia, com o Sustainable California, e também existe na África do Sul já há alguns anos, também com um selo de sustentabilidade de alguns vinhos. Legal, legal mesmo. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta que eu devia ter feito no começo do processo da nossa conversa. Seu pai é um grande empresário de negócios que não estão diretamente, são negócios imobiliários e muitas coisas. Como foi que você foi para o lado da agricultura? Como foi que você foi para o lado do campo e como isso foi recebido por ele desde o começo? Bom, eu tenho, como nós todos, tenho um pai e uma mãe, e do lado da minha mãe, você conhece o Rui Madeira? Conheço. Conhece o vinho Beira? A adega do Beira era dos meus avós. Do lado da minha mãe existe uma tradição vitivinícola muito, muito forte. O bisavô da minha mãe era um grande negociante de uvas e de vinho na região das Beiras, que era naquela altura ali uma região que nós chamamos a Zona Raiana, ficava em linha direta com Espanha e que era muito boa eu não gosto de chamar contrabando, porque é feio dizer que o ano passado era contrabandista, mas à facilidade de transportes de vinho e está muito perto do Douro e muito perto dos vinhos verdes. Portanto, há do lado da minha mãe que puxa para os vinhos. Do lado do meu pai, o meu pai acaba por ser um pouco a ovelha negra da família, porque em termos de agrícolas, se você quiser, porque é o único Alexandre Relvas que teve primeiro ligado a outras atividades e só depois à agricultura, porque o meu avô era veterinário, e o meu bisavô e o meu trisavô eram lavradores também, portanto, eu digo que a ovelha negra, logicamente, sem qualquer crítica, mas foi ele que saiu um pouco fora do baralho. Eu sou o quinto Alexandre Relvas e sou a quinta geração de agricultores. Muito bom, muito bom. Alexandre, respeitando a nossa programação, a gente passou 10 minutos do horário que a gente tinha previsto. Foi bom. Se a gente não tivesse nada para falar passado meia hora, é que era... Isso é verdade. É sempre boa a conversa e eu espero que a próxima a gente possa degustar sem social distance, pessoalmente, quer seja em Portugal ou aqui no Brasil, todos com saúde e degustando os grandes vinhos que você faz e de tantos outros amigos que a gente tem por aí. Eu desejo muito sucesso, muita saúde para todos vocês e que a gente continue se encontrando por muitos e muitos anos. Obrigado. Viu? Obrigado, Cris. Obrigado também aqui à Cantu por ter feito aí chegar as amostras e obrigado mais uma vez pela oportunidade e a gente se vê. Até a próxima, se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco do começo da conversa até agora, grandes amigos, gente que já esteve com a gente também
em vários eventos, como o International Taste e tantas outras coisas que a gente faz. Obrigado por, como o Alexandre, serem cobaias dessa primeira interação. Se vocês puderem mandar para a gente seu feedback, dando sugestões, coisas que a gente possa fazer melhor. Eu juro que da próxima vez, sem quarentena, eu vou ter a pessoa de TI aqui da empresa para me ajudar, porque eu acabei montando tudo. Se eu mandar um making off de como está o meu computador em cima de uma mala de transporte de vinho, vocês não vão acreditar. Obrigado por tudo, obrigado a todos e boa noite. Durmam bem. Obrigado, boa noite.